Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Bora Falar de Branding, conversando hoje com Bianca Provedel, a coordenadora do Instituto McDonald's. Tem uma trajetória linda, assim como a gente fez recentemente do Instituto Ayrton Senna. O Instituto McDonald's ajuda, acima de tudo, as crianças no tratamento precoce, no antes, durante e depois do tratamento de câncer. Eles têm algumas ações emblemáticas que a gente vai conseguir conversar com a Bianca para conhecer mais. Mas, assim, é uma instituição do terceiro setor que eu sempre tive o maior carinho, maior atenção. Conseguir focar, acima de tudo, na nossa juventude, na saúde, na habilitação da nossa juventude. E isso eu acho super bacana. Então, a gente vai conversar daqui a um segundo com a Bianca Provedel, coordenadora do Instituto McDonald's. E gostaria só de reforçar para você que a gente está cada vez mais próximo, tanto das empresas como das instituições do terceiro setor, fazendo do Bora, que é um projeto acadêmico, sem nenhuma finalidade lucrativa ou comercial. O Bora Falar de Branding, como eu disse, é um projeto acadêmico patrocinado pela Caliber, e todo o nosso objetivo, o nosso propósito, acima de tudo, é conseguir trazer, compartilhar conteúdo sobre gestão de marcas, reputação, sustentabilidade, ESG, para todos os profissionais, os estudantes e hoje pessoas que já estão dentro do mercado de trabalho, sobre todo o universo de gestão de marca. A gente tem mais de 70 conversas gravadas, oportunidades, acima de tudo, de fazer com que esse conhecimento seja compartilhado com todo mundo. Então, se você está assistindo e gostou, bota o teu joinha aqui embaixo e, acima de tudo, compartilha. Faz essa mensagem, esse conhecimento que a Bianca vai falar hoje com a gente, e que vários profissionais já falaram, que ele chegue para mais e mais pessoas, tá bom? Então, em um minuto, com vocês, Bianca Provedel, coordenadora do Instituto McDonald's. Olá, pessoal. Voltando agora ao vivo e a cores, conversando com Bianca Provedel, a coordenadora do Instituto Ronald McDonald. Inclusive, na abertura, já peço desculpas, eu falei duas vezes Instituto Ronald McDonald, mas teve uma vez que eu falei só Instituto McDonald. A gente vai daqui a pouco tirar a dúvida qual é o nome acima de tudo, mas eu queria, antes de tudo, trazer a Bianca aqui. Bianca, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. O Bora, eu sempre digo, ele é do meio acadêmico, eu sou, né, da minha vertente de professor, e a gente sempre teve um olhar de conversar com as organizações. Mas a gente tem voltado nossas baterias recentemente para entender também os institutos, terceiro setor. Porque, ao fim e ao cabo, a gente está falando de marcas também, instituições que carregam grandes marcas, que são as marcas que são visíveis para a sociedade. É o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Ronald McDonald, e por aí vai, a campanha do câncer, não sei o que, todos eles acabam tendo um branding também, lógico que com outros pilares, outros desafios, né? Mas acima de tudo são marcas também na concepção da gestão de marca que precisam ter uma coerência muito grande no que se propõem, no que entregam, porque senão, igual uma empresa, elas não ficam de pé, né? Então, prazer em você estar aqui com a gente para a gente poder falar sobre esse instituto. Na abertura eu falei disso, que tem uma causa tão bonita, né, que há 24 anos vem ajudando, acima de tudo, no acolhimento, tratamento, no cuidar dos jovens, né, de uma coisa que deve ser tão dolorida, né, que é quando você está na sua primeira infância ou na juventude, você tem um enfrentamento de uma doença tão severa como é o câncer. Então, para começar, que causa linda, que, que propósito bonito que vocês têm no Brasil, pelo menos que na minha busca aqui há 24 anos. Seja bem-vindo ao Bora. Muito obrigada, Dario. É um prazer, né, ter a oportunidade de falar um pouco desse trabalho que eu particularmente sou apaixonada, né? Então, o Instituto tem por missão apoiar, trabalhar pela saúde e qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias. Então, a gente tem uma paixão por essa causa, é uma causa muito relevante para a sociedade brasileira, né, e que move o nosso coração, move o nosso propósito e, particularmente, move realmente um propósito que veio do meio profissional e que eu acabei escolhendo também como propósito de vida. Então, super obrigada por essa oportunidade, não só para mim, mas principalmente para a causa que eu represento através do Instituto Ronald McDonald.
e que deixa o coração de todos nós que vão assistir, né, que estamos aqui, um coração quentinho. Vamos começar, Bianca. A gente sempre começa o Bora, acima de tudo, procurando entender um pouquinho da trajetória pessoal barra profissional. Então, eu queria entender um pouquinho qual é a sua formação. A gente já aqui, antes do início, a gente já viu, nós somos cariocas. Eu tinha uma falsa impressão de que o Instituto Ronald McDonald estaria em São Paulo, assim como o McDonald's, e uma coisa tem nada a ver, daqui a pouco a gente vai desmistificar isso. Mas conta um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional, e há quanto tempo você está no Instituto? Bom, eu sou jornalista, né, comunicadora, então aí somos também um pouco, né, estamos aí dentro do mesmo universo. Eu sou formada pela PUC-Rio, entrei no Instituto tem 18 anos, né, vou completar 19 anos que eu estou no Instituto. Eu trabalhei um tempo na área de comunicação, no Sistema Globo de Comunicação, depois fui para a área de assessoria de imprensa, foi onde eu conheci o Instituto, era um dos clientes atendidos na agência onde eu trabalhava, apesar de que eu trabalhava muito mais com varejo, com a parte, né, de outras marcas, e surgiu a oportunidade de ir para o Instituto. Eu tinha vontade de trabalhar, né, por uma causa e com uma causa, então fui convidada a integrar o time de comunicação para montar o primeiro site do Instituto. Se eu estou falando de 2005, 2004, né, montar o primeiro site do Instituto. Alguns anos depois, eu decidi, né, e quis assumir o desafio da campanha do Mac Dia Feliz, que é uma das maiores campanhas realizadas, né, pelo Instituto, e da qual o Instituto é beneficiado. Então, assumi a coordenação da campanha. Na ocasião, fiquei por 13 anos à frente da campanha, e mais ou menos nesse momento eu acabei fazendo um MBA em marketing na FGV, justamente para trazer os conceitos de mercado, trazer um pouco do conhecimento. A campanha, né, quando eu comecei a coordenar, ela arrecadava pouco mais de 4 milhões. Hoje ela é uma campanha que está ultrapassando a barreira dos 25 milhões. Então, acredito que muitas dessas práticas e desses aprendizados tenham contribuído nesse processo. Sou também psicóloga, né? Terminei minha graduação no ano passado, então acho que isso agrega muito. É uma paixão que eu tenho, entender pessoas, comportamento humano, né? Entender também todo esse contexto. E trabalho no Instituto há 18 anos, então comecei na área de comunicação, depois eu assumi o desafio da gestão da área de parcerias em relacionamento, que é a área de captação de recursos do Instituto, né? E há 2 anos atrás assumi a diretoria executiva, né? Sendo aí a pessoa que responde pela operação do Instituto e da causa da oncologia pediátrica, no que tange o apoio do Instituto hoje no Brasil. Então, a gente faz parte de um sistema global chamado Ronald McDonald House Charities, em que cada país, né, considerado, tem uma operação, e eu respondo por essa operação hoje no Brasil. Sou mãe do Rodrigo, de 19 anos, vivo no Rio de Janeiro, sou carioca, como todo carioca apaixonado por praia, gosto muito também de sair com os amigos, viajar, e tenho essa paixão por essa causa e por trabalhar com transformação social. Então, acho que é um pouco do que é a Bianca, de quem é a Bianca. Sabe que você falou aí que você entrou em 2005, né? E por esse momento aí, talvez 2010 até 2016 ou 17, algo assim, ou seja, por quase uns 10 anos eu dei aula de graduação na SPM. E eu tinha Uhum. duas disciplinas, eu tinha uma disciplina de engajamento de stakeholders e tinha uma outra disciplina que era comunicação para a sustentabilidade. E aí, de novo, estou falando de graduação, sexto período, então essa disciplina de comunicação para a sustentabilidade, isso estou falando 2005, sei lá, 2010 a 2018, algo assim, eu estou meio perdido no tempo. O começo, a gente tinha que explicar, acima de tudo, com o olhar daquela época, o que era sustentabilidade, o tal do triple bottom line, não sei o quê. E eu percebia que a disciplina começava assim meio, mas será que isso é comigo mesmo? Por que que eu estou estudando isso dentro de uma universidade, né, de uma faculdade de comunicação? E aí, lá pela quarta ou quinta aula, que a gente começava, depois de passar pelos conceitos, a gente começava, acima de tudo, a mostrar ações de marketing de causa, mostrar Uhum. comunicações de sustentabilidade, falar de relatórios e tudo mais. Nossa, o pessoal voava, o pessoal adorava.
porque era uma outra maneira de ver, não a publicidade pela publicidade, né? Compre essa caneta é melhor do que aquela, porque essa é azul, essa é vermelha. Não, não era isso. Era falar de valores que eles jovens tinham. Então a gente saía de um estágio muito assim de baixo engajamento, posso dizer, para um estágio em que eles vibravam de conseguir dizer. E um desses turning points era justamente quando a gente falava da campanha do Mac Dia Feliz. Porque, como o próprio nome diz, é uma campanha muito feliz, né? É o melhor, é uma campanha de marca de causa que é o melhor para todo mundo. Não tem Uhum. ninguém perde, todo mundo ganha, não é isso? Exatamente, é engraçado, né, você estar comentando isso, porque eu tenho até algumas palestras que eu tenho dado, recentemente eu dei uma numa universidade, também para um grupo de graduação, e falava muito sobre essa questão, né, e quando eles começam a entender, né, o quanto que esses conceitos eles podem ser utilizados para um propósito, e é uma geração muito guiada por propósito, né? Eles se descobrem assim, eu estou aliando valores com conhecimento, com ferramentas, com estratégias, né? E aí, depois disso, eu falava muito sobre assim, gente, talvez o terceiro setor possa ser visto como uma oportunidade, inclusive, de formação, de colocação profissional, Com porque certeza. isso é muito pouco falado hoje ainda, né, nas universidades como um campo de atuação profissional. E hoje o terceiro setor é extremamente profissionalizado, tem carreiras, né, que você consegue construir. Eu entrei no Instituto no primeiro cargo como assistente, hoje estou como diretora executiva, ou seja, é uma trajetória que talvez eu não tivesse tido essa mesma oportunidade de experimentar, de errar, de acertar, de vivenciar, né, tantas oportunidades quanto, por exemplo, talvez numa grande empresa, em que você tem muitos steps e às vezes você, para acessar uma alta liderança, você leva muito mais tempo. Então, você, numa estrutura de terceiro setor, essas caixinhas, elas são muito fluidas. Então, um dia você está conversando com o presidente de uma empresa, no outro dia você está conversando com um voluntário, você está conversando com um paciente, você está conversando com um diretor de hospital, você está conversando com um parlamentar, com um ministro, com um secretário de saúde. Então, você tem, né, muitos contextos que te agregam extremamente, são extremamente valiosos como profissional, como trajetória, como carreira e enriquecimento. E tem a parte pessoal, que traz um senso de realização, que traz um senso de entrega para a sociedade, de transformação social, que nos enriquece, que nos preenche muito. Então, às vezes, é aquela crise que as pessoas, né, em determinado momento, falam assim, mas eu estou fazendo isso por quê? Eu estou fazendo isso para quê? Né? Às vezes, é aquela crise existencial que a gente tem, né, em dado momento da nossa vida profissional. Isso, no terceiro setor, tem sempre uma resposta, tem sempre um para quê, um porquê, tô gerando o quê, né? Então isso é muito muito palpável dentro do terceiro setor. Então compartilho muito aí da percepção que você está trazendo e tenho visto cada vez mais os jovens. A gente tem uma estagiária aqui que entrou, e ela assim, ela se descobriu num nível que ela quer mudar, inclusive a formação dela para algo que seja mais ligado a terceiro setor, né? Então, como é bacana você poder contribuir também com as pessoas nesse sentido, não só com os assistidos, mas com uma geração que está em busca aí né, de uma entrega de valor, de gerar impacto. Então, é muito gostoso fazer parte disso. Que bacana, que bacana. E aí eu só queria, antes de a gente entrar no nosso roteiro, só fazer aquele esclarecimento do meu erro lá no speech inicial, porque eu falei duas vezes Instituto Ronald McDonald, mas teve uma vez que eu falei Instituto McDonald. E aí a gente conversando no off, eu queria só para a gente botar isso público, né, que você disse que existe essa confusão, principalmente se o McDonald é o único mantenedor ou não do Instituto. Então explica isso para a gente, por favor. Exatamente. Bom, a gente vamos dizer assim, somos da mesma família, né? Mas não somos a mesma coisa ou não somos mantidos pelo McDonald's exclusivamente. Então, o Instituto Ronald McDonald, ele faz parte de um sistema beneficente global chamado Ronald McDonald House Charities, que está presente em mais de 60 países do mundo, sempre focado na saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e suas famílias. Cada país trabalha com matemática, que é uma temática relevante para aquele contexto, né? Esse sistema beneficente, ele foi fundado pelo McDonald's lá atrás,
em 1974, porém, como uma causa, né? Assim como no Brasil, em diversos locais do mundo, como as causas são tão grandes e tão relevantes, nenhuma empresa sozinha seria capaz de dar conta de um desafio gigantesco global como esse. Então, ele é um parceiro fundador, mas o Instituto ele é uma ONG mantida 100% por pessoas físicas e jurídicas. Então, a gente tem um pool de empresas que trabalham em parceria com o Instituto, que beneficiam o Instituto, que apoiam o Instituto e que muitas vezes não tem relação alguma com o universo McDonald's, assim como temos muitas pessoas físicas que são doadores recorrentes, doadores que apoiam o Instituto através de doação de recursos financeiros, né, através de participação em ações. Então, somos, vamos dizer, da mesma família, mas nós não somos a mesma coisa, né? Somos aí um parceiro super importante. A gente tem a campanha do Mac Dia Feliz em parceria, mas não somos mantidos pelo McDonald's, né? Temos aí o desafio de trazer essa sustentabilidade, de fazer o impacto aí com as nossas ações e trazer recursos para isso. Estamos explicados agora, então, e a gente não vai errar mais. E assim, vamos entrar então no roteiro, acima de tudo. Os números do Instituto, né, nesses 24 anos, eles são números superlativos, né? Estou aqui com a minha cola aqui, 3 milhões de crianças e adolescentes beneficiados diretamente com os projetos e mais de 95 mil atendimentos a crianças e adolescentes realizados por ano. Então, se a gente pegar aí uma conta rápida, vamos arredondar para 100, estamos falando aí de 240 mil crianças atendidas durante os 24 anos. Lógico que você vem num crescendo. Quais são os pilares da marca do Instituto Ronald McDonald? Bom, o Instituto, né, ele trabalha, como eu disse, a nossa missão, a nossa causa prioritária é o câncer infanto-juvenil, né, porque é a doença que mais mata de 1 a 19 anos no Brasil, então é uma causa urgente. A cada hora nós temos um novo caso de câncer surgindo, é hoje a principal patologia, né, que leva a óbito de 1 a 19 anos. Né, a OMS estima que existam mais de 400 mil casos de crianças e adolescentes por ano no mundo, e a gente hoje perde muitas crianças ainda sem diagnóstico. Então, o Instituto ele trabalha, né, com base nesse contexto, ele trabalha na jornada da família antes, durante e após o tratamento. Antes, com um programa diagnóstico precoce, que ele é focado em capacitar profissionais e estudantes da área da saúde, da área da educação também, para que saibam suspeitar de sinais e sintomas da doença e saibam como encaminhar esse adolescente, essa criança, para o tratamento de qualidade. E por que esse programa é tão importante? Porque, como eu acabei de dizer, segundo a OMS, a gente está perdendo 44% das crianças estão morrendo sem terem sido diagnosticadas. Então, é um dado alarmante, né? As Uau! crianças que sequer entram no tratamento. E isso por quê? Porque muitas vezes os sinais do câncer infanto-juvenil, eles se assemelham com outras doenças comuns na infância. Então, até que o médico suspeite do câncer, muitas vezes, quando essa criança chega ao tratamento, já é muito tarde e, infelizmente, as chances de cura são muito reduzidas ou não existem. Ou essa criança nem chega ao tratamento e morre sem ter tido a chance de ser diagnosticada. Então, por isso, esse programa é um grande desafio e é um pilar extremamente importante. Vocês devem ter visto até que há 2 semanas atrás nós tivemos o próprio Thiago Leifert contando um pouco da experiência dele com a filha dele. A filha dele é tratada em uma das instituições apoiadas pelo Instituto, né? Um dos hospitais que realizam alguns dos exames, ele é um dos hospitais apoiados pelo Instituto, e justamente ele fala justamente sobre isso. O quanto que a falta de informação, né, leva a um diagnóstico tardio e muitas vezes pode comprometer as possibilidades de cura. Então, esse é o pilar do antes. O durante é a infraestrutura hospitalar. Então, a gente trabalha com uma rede de hospitais da Rede SUS, em que a gente trabalha melhorando a infraestrutura, com equipamentos, trabalhando em todo esse contexto de oferecer a melhor qualidade do tratamento. Trabalhamos também com apoio a esse tratamento, porque muitas vezes a família vai vir de uma outra cidade para realizar o tratamento naquele hospital e não tem onde ficar, porque eu estou falando de hospitais da Rede SUS. Então, ou seja, uma população socioeconômica mais desfavorecida.
e ela não vai ter onde ficar. Então, ela tem, para isso, ela tem as casas Ronald McDonald, que são casas de apoio, que recebem essas famílias, e lá elas têm hospedagem, alimentação, transporte, escola, todo o suporte psicossocial para apoiar essa família durante esse processo. E também temos mais dois outros programas, né? Nós temos o programa Espaço da Família Ronald McDonald, que são áreas dentro do hospital para quando essa família já não precisa ficar hospedada, mas vai ter, né, uma rotina constante no hospital. Então, quando ela chega no hospital, ela tem uma área para descansar, para tomar um banho, para fazer uma refeição, né, manter a escola, manter um apoio psicológico para garantir segurança a essa família. Então, a gente tem o espaço Ronald McDonald, né, o espaço da família Ronald McDonald, e temos outros programas também, programas educacionais, programas de suporte nutricional. E quando a gente vê que essa família está se preparando para concluir essa jornada e para retornar para a sua cidade de origem, a gente trabalha com programas que visam preparar essa família ou preparar o local para onde ela vai para recebê-la. E aí nós temos programas de segurança alimentar focados em oferecer bolsas de alimento, oferecer todo o apoio nutricional para quando essa família retornar, ela tem a condição de manter a qualidade nutricional que aquela criança vai precisar, né, quando voltar para sua casa, e muitas vezes ela não tem condição. Um outro programa é um programa mais focado em empregabilidade desses pais. Muitas vezes eles têm que abrir mão do seu trabalho para seguir o tratamento com aquela criança. Então, quando ele retorna, a gente tenta trabalhar para fazer a reinserção dessa família no mercado de trabalho e também melhorar a infraestrutura, né, de moradia. Por quê? A gente tem hoje um país em que mais de 50% da população não tem saneamento básico e que mesmo a água potável ela é algo que nem sempre está presente, né, no dia a dia das pessoas. Então, a gente trabalha para melhorar essa estrutura para que essa criança não volte para casa e, de repente, venha a ter um problema de uma infecção por uma bactéria, por uma contaminação, e aí vem a óbito não por causa do câncer, mas por conta de estar, né, com a imunidade baixa e ter adquirido uma bactéria dentro de casa por uma água não adequada, não potável, ou por um contato, contaminação por falta de saneamento básico, ou por estruturas mínimas de habitação. Então, esse é o olhar da jornada da família que a gente tem, e com isso a gente tem como objetivo aumentar as chances de cura do câncer infanto-juvenil no Brasil, né, que hoje giram em torno de 64%, e a nosso objetivo é chegar a 80%, que é o indicador dos países com alto índice de desenvolvimento humano. Então, esse aí é de forma tentativa, de uma forma reduzida, de contar um pouco sobre o trabalho do Instituto. E aí, se você que está acompanhando a gente, se você, nos últimos 3, 4 minutos, você foi abduzido por algum tema e teve que e perdeu a atenção, a minha melhor sugestão é que você volte, dê um breve rewind aí e ouça de novo, né, o que a Bianca falou sobre toda a jornada, do antes, do durante, e do depois. É impressionante como é que toda essa jornada ela foi pensada, né, com a casa, Ronald McDonald, com o espaço, com a empregabilidade dos pais, com a segurança alimentar. Nossa, em um país com tantos desafios como a gente vive, a gente conseguir dar, acima de tudo, né, trazer o olhar de uma instituição do terceiro setor que conseguiu fazer uma jornada tão completa, né, é algo superlativo, é algo que você diz assim, caramba, né? Como é que a gente pode ajudar acima de tudo? Então, até para voltar com a Bianca, se você que está aqui, né, assistindo com a gente, se você tem uma empresa, ou se você trabalha numa empresa e a empresa está procurando uma causa para se associar, e se fizer sentido a causa do Instituto Ronald McDonald, o meu mais sincero pedido é: faça amanhã, faça amanhã, né? Como ela disse, a nossa estatística para câncer nas crianças e adolescentes ele é surpreendente. Então, entenda a oportunidade, se tiver match entre a atenção, o propósito da sua empresa e o que o Instituto
prega há 24 anos e realiza com maestria há 24 anos, faça amanhã. Faça amanhã. Bom, eu só queria tirar uma dúvida, Bianca, que você falou lá acho que eu vou errar, né? Mas é o Ronald's House of Charity ou alguma coisa assim. É, Uhum. e aí você falou que cada país, então assim, não é a mesma causa em todos os países. Cada país tem vamos dizer, a sua realidade e, e ali determina qual é a sua prioridade, é isso? Então, sei lá, no Exatamente. país B pode ser a malária, no país C pode ser o HIV, no país D pode ser o... Então, entendi. Para mim era o mesmo, era replicado, mas faz muito mais sentido você entender a realidade econômica, social, saúde daquela população. Legal. Mas vamos lá, Exatamente. então. Vamos lá. Vamos pegar o lado Bianca, não como coordenadora, mas como comunicóloga, ok? Uhum. É lógico que como coordenadora você faz isso com maestria. Quais são os principais desafios de comunicação do Instituto? É desmistificar, a gente não é um braço do McDonald's, é angariar novos parceiros, é sensibilizar a sociedade ou é tudo junto e misturado? É tudo junto e misturado, né? Porque acho que uma coisa acaba interligada para a outra. Mas hoje, se eu dissesse que é o nosso maior desafio, né? O que faria a gente olhar e dizer assim, tivemos um avanço muito significativo, é disseminar o conhecimento dos sinais e sintomas e da causa para a sociedade. Se a gente fizer um paralelo, e aí falando como comunicadora, eu busco fazer esse paralelo, lá atrás, quando a gente falava sobre o câncer de mama, em que era um tabu, em que a gente tinha uma alta mortalidade das mulheres porque não realizavam os exames preventivos, né? Como que essa realidade foi transformada? Foi muito pelo movimento da sociedade civil de discutir e debater sobre o assunto e levar esse assunto para a sociedade. Lógico que trabalhar em políticas públicas, trabalhar em trazer empresas e parceiros para apoiarem, né? Na época a gente teve inclusive a camiseta do câncer no alvo da moda, mas muito mais do que o câncer no alvo da moda era dizer que toda mulher precisava fazer alguns procedimentos a partir de determinada idade, porque isso ia fazer com que as chances de você vir a ter um câncer tardio reduzissem e que o índice de cura, né, as chances de cura, caso houvesse uma doença, pudesse ser diagnosticada precocemente, as chances de cura poderiam ser surpreendentemente altas com simples exames. E é exatamente esse paralelo que eu faço para o câncer infanto-juvenil. Se nós tivermos a sociedade ciente, consciente e a disseminação dos sinais e sintomas e onde buscar ajuda, levar isso em larga escala para o país e as próprias famílias, quando levarem uma criança no pediatra e recorrentemente estarem com os mesmos sintomas e começa a se descartar outras possibilidades e ninguém levanta a mão e diz isso pode ser câncer, os pais poderem chegar e falar, será, doutor, que isso não pode ser câncer? Será que nós não podemos descartar isso? Porque hoje, por exemplo, se você é uma mulher, tem mais de 40 anos e vai no médico e ele não te pede uma mamografia ou um preventivo, você vai falar, esse médico não serve. Mas hoje, os pais, as famílias, eles não têm subsídio de informação para fazer esse tipo de questionamento e nem pensarem sobre essa possibilidade. E é a doença que mais mata a faixa etária de 1 a 19 anos no Brasil. Quando a gente fala de 3 milhões de crianças que nós atendemos em 24 anos, né? Mas nós impactamos indiretamente mais de 11 milhões de crianças através do diagnóstico precoce. Mas isso ainda é muito pouco. Quando a gente olha, nós capacitamos hoje já mais de 32 mil profissionais da saúde com o diagnóstico precoce. Isso é cerca de 7% do total da quantidade de profissionais da saúde básica no Brasil. Então, ou seja, o desafio é gigantesco. Então, se a gente tiver a sociedade ciente e puder ser um agente que saiba dos sintomas, saiba onde buscar ajuda, saiba como levantar a mão e levantar essa suspeita, a gente vai ter um movimento muito mais forte e, com certeza, uma escalabilidade e um avanço muito mais rápido nas chances de cura. Então, eu diria que esse é o principal desafio. Sem dúvida nenhuma, trazer recursos, porque se hoje a gente ainda não conseguiu dar a escalabilidade necessária ou apoiar mais hospitais e chegar a mais pessoas na população, e se hoje a gente ainda, a cada 10
crianças, a gente está perdendo quase 44%, né? De cada 10, a gente está perdendo aí quase 4 crianças sem serem diagnosticadas, é porque a gente não tem recursos suficientes para a gente poder apoiar todos os projetos que a gente precisa. Então, hoje a gente não consegue apoiar 50% da demanda existente, porque faltam recursos. Então, sem dúvida nenhuma, trazer mais empresas e pessoas físicas para nos apoiarem através de diversas iniciativas. E, sem dúvida nenhuma, isso está totalmente correlacionado com a desmistificação entre McDonald's e Instituto Ronald McDonald, porque muitos pensam que nós temos muito recurso porque temos uma empresa extremamente potente e poderosa suportando o Instituto. Primeiro que nenhuma empresa sozinha é capaz de um desafio desse tamanho. É preciso de uma união de esforços para fazer essa diferença. E, como eu disse, o McDonald's é um importante parceiro, é um parceiro fundador. Temos o McDia Feliz, que é uma grande oportunidade de captação, de mobilização social, mas não somos mantidos pelo McDonald's, então a gente precisa aí ainda de muito apoio. Então, eu diria que esses são juntos os 3 desafios. Ou seja, precisa de uma grande coalizão de empresas que, de alguma maneira, apoiem, suportem tudo o que precisa, né? Você dizer que você consegue atender metade da demanda é um outro número que nos impacta muito. Só em ordem de grandeza, quantas empresas parceiras vocês têm hoje? Hoje a gente tem cerca de 30, 34 empresas, né? Quando a gente fala em empresas mantenedoras, mas quando a gente fala dos nossos eventos ou da participação do Mac Dia Feliz, aí a gente está dizendo de mais de centenas de empresas apoiando, mas aquelas que se comprometem, né, e com regularidade, a gente está falando aí de em torno de 30 e poucas empresas que hoje têm esse compromisso aí mais de manutenção do Instituto. Nossa, se eu tivesse a lista, eu gostaria muito de falar as Claro. 30 empresas, porque isso, acima de tudo, é um ato, não é que seria bonito ou feio, é um ato civilizatório, né? Apoiar tal causa. Vamos lá, Bianca. A gente falou agora dos desafios. Só para continuar nessa. Uma empresa que nos assistiu agora e quer se tornar parceira. Qual é o e-mail? Como é que ela entra em contato com vocês? Ela pode entrar em contato no nosso site institutoronald.org.br. Existe, né, um canal para entrar em contato diretamente com a nossa área de captação de recursos e também pode entrar pelo e-mail instituto@instituto-ronald.org.br. Então, seja através do nós temos um canal muito ágil, temos contato inclusive via WhatsApp, através do nosso site, em que entra em contato direto com a área de parcerias e relacionamento, e temos aí também o e-mail através do qual é possível fazer esse contato e se tornar apoiador do Instituto através de diversas iniciativas. Precisamos muito Mas do apoio das empresas. só repete o site, por favor. www.institutoronald.org.br. Ok. Guardou? Guardou? Você que está assistindo a gente, guardou? Já pode fazer hoje mesmo o e-mail para a turma do Instituto Ronald McDonald. Vamos falar. Então, a gente falou de comunicação, seus principais desafios, né? Você tem, só ainda pensando no desafio da comunicação, você tem parceria com, porque assim, se todas as escolas, se o governo federal, a gente tivesse uma parceria, essa mensagem chegaria pelo menos através, sei lá, dos livros escolares e tudo. Você tem parcerias para fazer isso espraiar para a sociedade? Hoje ainda não. Já tivemos algumas reuniões, inclusive no Ministério da Educação. É um desafio que a gente está tentando levar, porque a gente tem, inclusive, né, livros lúdicos, livros que têm uma linguagem, uma abordagem infantil, não é nada pesado, não é nada triste. Se isso realmente conseguisse entrar como uma grade extracurricular ou até mesmo como uma capacitação na formação desses profissionais que vão trabalhar diretamente com as crianças, isso seria impressionante. Se a nossa capacitação pudesse ser agregada como parte da formação, né, dos profissionais, porque a gente já tem uma capacitação pronta, tanto na modalidade online quanto na modalidade presencial,
Então, o que a gente precisa é muito mais da parceria e de abrir espaços, mas hoje a gente ainda não tem esse compromisso, esse vínculo para a gente poder realizar isso em larga escala junto à área da educação. Ok, ok. Vamos juntar forças para tentar reverter o quadro. Vamos falar a gente falou do desafio da comunicação. Imagino que você precisa desenvolver ou realiza sempre um planejamento de comunicação integrada, né? Você fala Uhum. como você falou em algum momento ali, você fala do ministro ao prefeito, ao empresário, ao doador, ao voluntário, né? Como é que vocês fazem esse planejamento de comunicação para que One Single Voice, né, uma única voz, você consiga falar com públicos tão diferentes? Por exemplo, com o voluntário e, por exemplo, com o doador. Bom, primeiro a gente parte tudo, né? Sempre a gente parte do nosso planejamento estratégico. Então, dentro do planejamento estratégico, a gente tem ali, né, como os pilares, tanto o aumento da reputação, quanto a gente amplificar as mensagens, a gente trazer novos stakeholders também para o nosso relacionamento. E com isso a gente trabalha desde um programa de relacionamento, né, com aí mais focado na parte de empresas, e aí a gente tem toda uma régua de relacionamento que passa por contatos, por encontros presenciais, por fidelização, por relacionamento constante, por um envio de todo um kit de comunicação. A gente tem um trabalho que ele é mais focado, quando a gente fala em difundir, né, muito focado em influenciadores, muito focado em formadores de opinião, e aí a gente tem tanto campanhas quanto mensagens que são construídas, né, com a mesma temática, mas com uma linguagem mais direcionada para esse público. Temos, né, dentro do planejamento de comunicação, já uma comunicação mais, vamos dizer, marqueteira, mais focada aí nas campanhas mesmo, em estar atraindo em campanhas para atrair novos doadores, para atrair novas empresas ou para realmente trazer novas possibilidades de negócio. Então, a gente parte do nosso planejamento estratégico, a gente segmenta os públicos, que são os nossos principais stakeholders, que estão linkados aos objetivos, né, organizacionais, e a partir dali a gente desenvolve ações, réguas de relacionamento, materiais, quais serão, né, os top voices que a gente tem ali como nossas personas para a gente poder mapear que tipo de ações vão ser feitas. A fidelização, a gente trabalha através de um funil de conversão, nem sempre a conversão vai ser em dinheiro, mas a conversão pode ser em trazer um parceiro que vai nos ajudar a divulgar, né? Então a gente atrai, a gente apresenta, a gente converte, né? A gente cativa e aí a gente realmente fideliza, mantendo aí um relacionamento de longo prazo. Então a gente busca utilizar diversas estratégias de comunicação multicanais, né, articuladas, desde canais relacionados a redes sociais, canais via WhatsApp, a gente trabalha também com canais com encontros presenciais, com envios de kit, com eventos, então desde de relacionamento também por telefone, presencial. Então, a gente tenta trabalhar com uma estratégia multicanais, baseada numa estratégia que tem aí como essência um funil de conversão, partindo de um mapeamento de stakeholders e sempre alinhado com as nossas prioridades estratégicas que estão no nosso planejamento. Então, voltando a conversar com você que está nos assistindo, se você lembra, lá no início da conversa com a Bianca, a gente falou que cada vez mais o terceiro setor é uma oportunidade para os jovens trabalharem e se desenvolverem com propósito. E quando a gente vê agora a Bianca falando sobre todo o planejamento de comunicação integrada, ela falou de todas as táticas, de todas as ações que uma empresa faz. Todas as... Ela falou de funil, ela falou de conversão, ela falou de mapa de stakeholder, ela falou de objetivo, planejamento estratégico. Então, assim, só para desmistificar, né? Assim, as, as instituições do terceiro setor, até como necessidade de sobrevivência, mas acima de tudo de evolução, tem se utilizado cada vez mais das mesmas técnicas que as organizações. O que difere é que lá no final, a gente não está falando de vender uma caneta, um pão, um sapato ou um lápis. Está falando, acima de tudo, de conquistar apoio, de ampliar a base de pessoas atendidas. Mas o meio, as ações, a estratégia, ela também acontece.
Então, de novo, para você que é jovem e está pensando se vai para cá ou se vai para lá, como é que você que engarreiramento você toma na vida, você acabou de ver agora um belo exemplo de que num instituto como o Ronald McDonald, você tem a oportunidade de desenvolver toda a temática que você vai aprender na sua faculdade ou na sua pós-graduação. E você vai conseguir fazer isso olhando ao final do dia. Não que eu aumentei vendas, mas que eu aumentei o número de crianças atendidas e salvas acima de tudo. A gente vai falar depois sobre reputação, tá? Eu vou depois Uhum. conversar com você, a gente vai ver como é que a Caliber pode, já que você falou que isso é um tema importante para vocês, a gente vai depois falar sobre isso Muito. de Inclusive, a pro gente bono. fez uma pesquisa recente de reputação, e aí, vamos dizer, temos todos os insumos, e agora a gente tem que partir disso, porque, né, ouvir como as pessoas nos percebem é o primeiro ponto para a gente também guiar aí as estratégias e o planejamento para o próximo ano. Então, vamos adorar e ter essa conversa e pensar como a gente pode trabalhar em parceria. Ok. Bianca, a gente está chegando no final. Queria ver com você, né, acima de tudo, assim como foi inspirador desde o início, né, a sua própria descrição da sua vida, né, com tá 19 anos dentro do Instituto. Queria que você finalizasse, assim, falasse um pouco para as pessoas, de coração para coração, né, seja o Instituto Ronald McDonald, aí só para a gente ser um pouquinho mais amplo, seja o Instituto Ronald McDonald, seja o Ayrton Senna, seja esse ou seja aquele, fazer o bem é bom para todo mundo, né? Fazer o bem faz bem. Então, eu queria que você caminhasse as suas palavras finais aí, puxando um pouquinho sobre isso. Eu costumo dizer, e eu realmente acredito, que ninguém faz nada sozinho e que o desafio e o que a gente vive é responsabilidade de todos. Então, às vezes, é muito fácil a gente chegar e falar, ah, mas isso não acontece porque aquilo ali, porque falta aquilo, porque. E eu não estou aqui colocando agentes, nomes ou lados, mas eu acredito que a transformação social, a busca de um mundo melhor, passa pela colaboração. E quando a gente fala de colaboração, a gente está falando de colaboração entre nós, entre os próximos, a colaboração intersetorial. Então, não adianta a gente dizer, mas isso é responsabilidade da empresa ou isso é responsabilidade do governo, a responsabilidade é de todos nós. E se a gente realmente quer um mundo melhor em todas as áreas, nós precisamos dar as mãos, nós precisamos olhar as necessidades, unir esforços e trabalhar de forma colaborativa. E juntos a gente realmente seguir e guiar e fazer essa transformação social. Não adianta simplesmente a gente desejar, mas não agir. A gente precisa mais do que desejar um mundo melhor, é a gente contribuir para alcançar esse mundo melhor. E isso acontece através da colaboração, isso acontece através da parceria, isso acontece através do você olhar, né, para os setores darem as mãos e cada um fazer a sua parte, cada um usar o seu expertise e o seu potencial para dar o seu melhor. Isso acontece com a gente no nosso dia a dia, às vezes a gente está na nossa comunidade, ah, mas isso aqui não acontece. O que você pode fazer? O que você pode contribuir dentro desse processo? Porque é muito mais fácil a gente responsabilizar o outro do que a gente se responsabilizar, mas a verdade é que a solução passa pela responsabilidade, pelo compromisso, pela colaboração de todos nós. Então, eu sou uma otimista incurável. Eu acredito que o mundo vai ser um lugar melhor. Eu tenho plena confiança que as novas gerações estão vindo já com esse DNA, né, de trabalhar mais em parceria, de olhar para o próximo, né, e fico muito feliz de poder, né, ter essa troca. E eu acho que isso vai ser um grande movimento. Então, o meu convite é para que a sociedade se una, para que a sociedade pare menos de culpar os outros e mais por buscar fazer parte das soluções, dar as mãos, mirar no objetivo comum, cada um fazer a sua parte. E eu realmente acredito que a gente vai conseguir alcançar o um mundo melhor e a transformação social de forma unida e de forma empática em relação aos outros, às dores dos outros e às necessidades dos outros. Então, acho que essa basicamente assim, a grande mensagem que eu tento praticar tanto na minha vida, tento ensinar para o meu filho, tento ensinar para o meu time, né? A gente tem um time de 22 colaboradores, então, como diretora executiva do Instituto, como líder desse time,
E é o que eu busco passar também quando a gente está nos nossos fóruns internacionais, porque a gente é um grupo grande, né, de países e de operações. É isso que a gente faz. Um país ajuda o outro, um país ensina o outro, aprende com o outro. O Brasil, por exemplo, né, é um país que é um país em desenvolvimento, mas para você ter uma ideia, a gente está servindo de modelo, de benchmark para um novo modelo de estratégico do nosso sistema global que vai ser anunciado no ano que vem, que é esse modelo de olhar baseado na jornada da família. Então, é isso, é trocar, é unir, é colaborar, se colocar no lugar do outro, respeitar as diferenças e buscar as sinergias. E mesmo com as diferenças, dá para a gente trabalhar junto. E isso no terceiro setor é muito vivo, porque não tem a concorrência, tem a colaboração. Então, fica aí um belo exemplo de um Não. setor que, exatamente, de um setor que se une para alcançar algo melhor pela sociedade que a gente atua nas mais diversas áreas. Uau, que testemunhal, que depoimento bonito. Eu só vou ter que voltar para fazer uma pergunta muito simples. Hoje a cobertura do Instituto Ronald McDonald é em todo o país ou ela é Sim, regional? não, a gente está presente em 21 estados, mais o Distrito Federal. Né? A gente trabalha em parceria hoje com mais de 50 instituições que estão em 21 estados, mais o Distrito Federal, e mais de 65 projetos em todas as regiões do Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, uma Casa Ronald em Belém, a gente tem um projeto no Sul, a gente tem um Espaço da Família no Sul, a gente tem trabalhos também, projetos no Nordeste, a gente está presente nas 5 regiões, porque a gente não acredita que faça nada sozinho. Então, por isso a gente trabalha em parceria com instituições locais, para a gente poder realizar o melhor por cada uma das comunidades do Brasil, até porque a gente tem vários Brasis dentro de um mesmo Brasil e as necessidades não são as mesmas. Então, a gente procura entender o cenário local, buscar uma solução, trazer parceiros e trazer instituições que possam estar ali entregando essa missão à comunidade. Bianca, te agradeço profundamente. Eu acho que é uma aula de civilidade, eu acho que é uma aula de cooperação, eu acho que é uma aula de senso coletivo, né? E eu gostaria muito que todo mundo que está nos assistindo aqui fizesse a sua reflexão, como ela disse, o que que eu posso contribuir de alguma maneira para fazer esse mundo um lugar melhor. E principalmente você que está nos assistindo, se você está hoje em alguma empresa, está fazendo planejamento para 2024, considere, acima de tudo, de começar a fazer, ou se já faz, ampliar ações relacionadas com marketing de causa, parcerias, associações com o terceiro setor, ok? Bianca, eu te agradeço profundamente. Não, não vai embora não, mas vou fazer o fechamento, mas te agradeço profundamente, tá bom? Muito obrigada, foi excelente o bate-papo. Para todos aqueles, eu falo institutoronald.org.br, empresas que estejam procurando estratégias de ESG, que é uma temática tão premente, né, dentro das organizações, então a gente trabalha sempre alinhado aos objetivos da Agenda 2030, a gente trabalha gerando reportes de impacto, então a gente pode contribuir também com vocês por conta, né, fazermos isso juntos em colaboração. Obrigada pela oportunidade e obrigada aí pelo espaço, por essa causa tão linda que eu convido todos vocês a conhecerem. Ok. Pessoal, com isso a gente encerra mais um Bora Falar de Branding. A gente tem feito, então, conversas também com instituições do terceiro setor. Primeiro foi com a Sara Meneghini, do Instituto Ayrton Senna, e hoje a gente teve a oportunidade de conversar com a Bianca Provedel, a coordenadora do Instituto Ronald McDonald, e não McDonald's, simplesmente, como eu falei erradamente no início. Procure, pesquise, tente entender mais como é que você pode estar mais conectado, seja com esses institutos ou com outros, mas acima de tudo, institutos que falem ao coração e que façam a sociedade melhor. Então, para você que curtiu o Bora, peço para você clicar aqui embaixo e, acima de tudo, compartilhar. Né? Como eu falo em todas as aberturas, o Bora é um projeto acadêmico, ele não tem finalidade comercial, tem a finalidade, acima de tudo, de olhar 360 graus todos os diferentes conceitos, ferramentas, tecnologias que a gente tem para fazer uma melhor gestão de marca, sustentabilidade, ESG e de reputação. Tá bom? Então, com isso, a gente encerra mais um Bora. A gente se vê em breve. Um grande abraço.